vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, aonde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outro assim, caiu na terra boa, deu fruto, a semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus. Essa é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, dessas histórias, né? Jesus aqui, ele começa a ensinar por parábolas, porque as parábolas são histórias, né? São alegorias, para uma melhor didática, para melhor entendimento. Jesus começa a falar e ele vai explicar um pouquinho mais abaixo, porque os discípulos perguntam, né, argumentam com ele, falam: por que o senhor começou a ensinar em parábola? Por que o senhor está falando agora com essas histórias? Né? E Jesus fala: porque para que eles possam entender, e que havia muito mais segredos, ou havia muito mais detalhes proféticos escondidos atrás de cada parábola. E Jesus fala: para vocês conseguem ter entendimento, mas eles ainda não. Então as histórias passam a ser, essas parábolas passam a ser uma maneira mais fácil de entender. E Jesus começa a ensinar, e ele vai contar essa parábola. A parábola do semeador, que sai a semear. Jesus vai dizer que a semente é a palavra, e a palavra, ela é perfeita, a palavra, ela é tremenda, a semente, ela é boa, é a palavra de Deus, é aquilo que sai da boca de Deus. O próprio Jesus disse isso, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de toda semente que sai da boca de Deus. Nós estamos no ano do decreto, o ano em que a palavra é poderosa, aquilo que Deus declara sobre nós, aquilo que Deus fala sobre nós, a semente que Deus libera sobre nós, ela é poderosa para produzir, amém? Nós cremos num Deus que é assim. Você crê? Eu creio também. Creio num Deus que opera, creio num Deus que a palavra dele é poderosa. Aquilo que sai da boca de Deus é poderoso. O livro de Hebreus diz que o Senhor criou através da sua palavra. Se lê Gênesis, você vai ver que Deus disse: haja luz. Deus disse: produza. Deus disse: haja. E as coisas aconteciam. A palavra que sai da boca de Deus, a semente, ela é poderosa, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Essa semente, ela transforma. A semente, ela carrega nela uma vida. A semente carrega nela um poder. Sabe, por mais que a tecnologia hoje esteja avançada, por mais que a medicina, a botânica, a biologia, por mais que toda técnica, que toda tecnologia aconteça e a gente vê coisas fantásticas que os homens estão criando hoje, ninguém produz uma semente. Por menor que a semente seja, ninguém faz, o homem não faz. Ele pode até mexer geneticamente numa semente, mas a semente já existe. E a semente carrega um poder nela, o poder de transformar aquela pequena sementinha numa grande árvore. Toda árvore que você olhar, se você sair ali fora, né? Claro que toda planta, mas vamos falar de árvores. Toda árvore que você olhar ali fora, um dia, ela já foi uma sementinha desse tamanho. E ela tinha um poder tão grande nela, que ela começa a crescer, e aquilo começa a expandir, e ela se torna uma árvore frutífera, gigante, né? Você pega uma mangueira, né? Você vê aquela árvore gigantesca, que produz frutos durante anos e anos, de uma quantidade fantástica, né? É o poder que aquela semente tem. É o poder, e a palavra de Deus, ela é comparada a uma semente, pelo poder que ela tem. Quando a palavra de Deus toca a nossa vida, ela transforma, ela muda, e o Senhor fala assim: a palavra é a semente.
Mas ele vai explicar e fala assim, e é o semeador, é aquele que semeia. Você pode pegar esse semeador e trazer para nós como semeadores da palavra de Deus, nós como aqueles que divulgam a palavra de Deus, nós como aqueles que evangelizamos as pessoas. Toda vez que você fala de Jesus para alguém, você é um semeador. Toda vez que você fala de Jesus para alguém, você está liberando sobre ela uma semente, você está liberando sobre ela uma palavra, você está dizendo para ela sobre Jesus. Por mais que seja simples o que você diz, por mais que seja um testemunho ou uma maneira mais simples de você falar, aquela semente ela é poderosa na vida daquela pessoa. Você não sabe o que vai acontecer na vida daquela pessoa. Ontem, Silvana mandou para mim um videozinho desses de Instagram, e era um testemunho de uma pastora, e é um testemunho lindo, 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 né? E ela dizia da vida dela, de prostituição, que ela vivia bêbada, drogada, e um monte de situações. E ela disse que havia uma menininha de 6 anos, vizinha da casa dela. E essa menininha chegava para ela e falava para ela, Jesus te ama. Né? E toda vez que encontrava com ela, dizia para ela, Jesus te ama. Né? É a pastora Sandra, né, que ela fala. Aí a menininha falava, Sandrão, que era o apelido dela. Sandrão, Jesus te ama. E essa pastora fala que aquela palavra ficava na cabeça dela, aquilo ficava dentro dela. Uma menininha de 6 anos, toda vez que ela encontrava, ela falava. Toda vez que ela encontrava, eu vou ver se eu consigo colocar no grupo da igreja o testemunho dela. Eu achei lindo. Por quê? Porque aquela criança era uma semeadora. E a palavra simples entrou no coração daquela pessoa. E aquela mulher, e ela vai contando tudo que Deus, todo o trajeto, né, toda a situação, mas ela diz, aquela palavra ficava dentro de mim, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. E no meio do testemunho, ela vai encontrar esse Jesus que amava a vida dela. E a vida dela é transformada de uma maneira maravilhosa e tremenda. Mas tudo começou com uma semente de uma criança de 6 anos. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente pensa, que semeador eu sou? O que eu posso fazer? Quem eu posso dizer? O que eu posso falar? Quem sou eu? Olha a minha vida, olha a minha casa. Sabe, às vezes a gente se diminui. Mas eu quero lembrar você que não é você. A Bíblia fala assim, que a esperança da glória é o Senhor em nós. Que é quando o Senhor vem em nós que a glória se manifesta. Não é a gente. Sabe, a gente não tem, a gente carrega a glória de Deus. O apóstolo Paulo, na sabedoria do alto, traz uma coisa tremenda. Ela fala assim, nós somos vasos de barro. O importante é o que está em nós. O importante não é o vaso, mas o que o vaso carrega. Quando nós deixamos o Senhor usar as nossas vidas, nós vamos ser os instrumentos de Deus na vida das pessoas. Nós vamos ser aqueles que abençoam a vida das pessoas. O problema, irmãos, é que às vezes a gente não consegue ver quem nós somos em Deus. Eu tenho falado isso continuamente. A guerra do diabo contra a igreja, uma das coisas que ele faz, e ele consegue paralisar a igreja, é quando rouba da igreja a identidade. Quando você esquece quem você é. Quando você não consegue entender quem você é. Toda vez que a identidade de uma pessoa é tocada, você desestrutura toda a vida dela. A gente tem visto isso por aí, né? Tem visto isso por aí, a ideologia de várias coisas por aí, mexendo na identidade das pessoas e desestruturando totalmente uma pessoa. E o diabo tem feito isso dentro da igreja. Quando ele coloca dúvida em você, se você é filho de Deus. Quando ele coloca dúvida em você, se você é capaz de evangelizar. Coloca dúvida em você, se você é capaz de ser aquele que vai viver uma vida abençoada por Deus. Quando ele coloca em você a dúvida de que Deus pode te prosperar. Quando ele coloca a dúvida em você de que a palavra, a semente pode produzir em você um efeito maravilhoso. Toda vez que ele coloca dúvida em nós perdemos a noção. E nós começamos a enfraquecer. Sabe, irmãos, nós temos que olhar para nós e entendemos quem nós somos em Deus. Aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor nos capacitou. Sabe, pare de olhar para você, comece a olhar para Ele. Comece a ver nele. Era hora de você falar um amém agora. Vou repetir para você falar amém. Vamos lá, de novo, vamos ensaiar direitinho, né? Pare de olhar para você e olhe para Ele.
Pare de olhar para a sua vida. Se todas as vezes que a gente olha para nós, às vezes as pessoas olham para mim, né, vou dizer de mim, e falam, para o senhor pregar é fácil. Não, irmão, não é. Porque todas as vezes que eu olho para a minha vida, eu falo, Senhor, o que o senhor viu em mim? Senhor, o que o senhor viu em mim? Eu falei, eu não tenho. Se o Senhor não se mover através de mim, não vai acontecer nada. Vai ser um discurso de um cara que está falando e contando coisas. Eu não quero ser alguém que discursa. Eu quero ser um vaso na mão do Senhor, para que Ele se derrame e o nome dEle seja honrado. Eu tenho que olhar para Ele. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da minha fé nele. Então, enquanto a minha fé está nele, Ele tem que ser visto. Então, o meu papel é falar dele. Eu tenho que aprender a ser um semeador aonde eu estiver. No lugar que eu estiver, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que ser um testemunho. Sabe, irmãos, às vezes tem lugares que você não fala, mas as suas atitudes vão falar mais alto. A sua maneira vai falar mais alto. O seu jeito, aquilo que você mostra pelas suas atitudes, pela sua maneira, as pessoas vão olhar e vão ver que você tem algo diferente. As nossas atitudes falam mais alto do que a gente. Às vezes as reações que nós temos, às vezes diante de situações, como você reage. Porque isso também é uma maneira de semear. Quando as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, você tem algo diferente. Você mudou. Né? Por quê? Porque o Senhor está tratando isso em nós. Você é um semeador. Você é um semeador. Mas a gente pode olhar também essa palavra num outro prisma. Como sendo a semente, a palavra de Deus, e o próprio Deus, o semeador em nós. E quando a gente olha para essa outra visão, de Deus ser o semeador, a gente passa agora a deixar de ser o semeador, e a gente agora nessa visão, a gente passa a ser a terra. E sabe, irmãos, não há problema com a semente, não há problema com o semeador, mas Jesus, Ele vai trazer e vai colocar que as crises e os problemas estão na terra. A semente é boa e toda vez ela vai produzir, o semeador é bom porque é o próprio Deus. Agora, quando a gente fala para a terra somos nós. E o Senhor coloca aqui 4 tipos de terra, 4 corações, 4 maneiras que você olha e fala, como o Senhor coloca. E a primeira que Ele coloca, Ele fala, havia terra, e a semente está ali, e ela cai na beira do caminho. Quando a gente vê esse texto, a gente tem que entender uma coisa, que para nós, né, caminho parece estrada, né? Para eles o caminho era de terra, e a beira do caminho, né, o caminho de terra, e para eles era o caminho pisado, era o caminho que a terra ficava dura, porque as pessoas passavam, você vai num caminho de terra, na roça, alguma coisa assim, aquela trilha, né, aquela picada que eles falavam, né, que tem onde as pessoas passavam no meio do mato, que iam assim, aquilo ficava batido, a terra ali era dura, não crescia nem mato, porque as pessoas passavam, e a terra ficava dura naquele caminho ali, né, a terra não nascia nada ali, porque as pessoas passavam, por causa do pisar das pessoas, a terra ficava dura, ali não nasce. E Jesus está dizendo que o semeador, ele semeia, e ele lança em toda a terra, e Deus faz isso. A palavra de Deus ela é liberada para nós, como semeador, o Senhor libera a palavra. Mas como está o nosso coração? O coração à beira do caminho, é aquele coração que está duro, em que a semente, ela vai cair ali, mas ela não penetra, ela não entra. O nosso coração fica empedernido, né, como diz a Bíblia, né, vira pedra, a gente fica duro. E às vezes, irmãos, nós estamos na casa de Deus, e eu não quero usar a semente como salvação, mas usar a semente aqui como uma palavra liberada de Deus para nós, amém? E muitas vezes você está na casa de Deus e a palavra vem sobre a tua vida, mas você não recebe, porque teu coração está duro. Está duro por quê? Por causa da caminhada. Duro porque ficou ali situações que te endureceram, situações que você está fechado, né?
Às vezes você vê aquela pessoa que está ali, dura, fechada, com aquela situação, com aquele problema, com aquela coisa que está ali, e ela fechou. A palavra de Deus vem sobre ela, mas não entra. Cai na beira do caminho. E a Bíblia diz que por causa disso, essa semente que caiu à beira do caminho, que não entrou no coração, atrai as aves do céu. Atrai as aves que vêm comer e roubar a semente. A palavra de Deus diz assim, que o próprio Jesus diz que essas aves que vêm roubar a semente, são demônios. Sabe, quanto mais endurecido meu coração está, mais o diabo me rouba. Quanto mais meu coração fica endurecido diante das coisas. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que endurecem o coração e a semente não entra. Às vezes Deus fala com aquela pessoa, sabe, às vezes a palavra de Deus vem tão poderosa, tão tremenda, e a pessoa está endurecida. Ela não deixa a semente entrar. E aí, ela vive uma vida de roubo, porque o diabo vai roubar dela. O diabo vai tirar. Sabe, a palavra de Deus diz que o diabo rouba de nós. E ele leva a semente. E a gente não vive o que Deus tem para nós. Esse é o primeiro coração de pessoas que ficam ali com o coração duro e não vivem o que Deus tem para elas. Jesus vem e fala sobre o solo rochoso. Essa é diferente. A primeira, à beira do caminho, o coração já está duro. A semente bate aqui e fica aqui. Agora, quando ele fala do solo rochoso, ele diz que em cima tem um pouquinho de terra. Então a semente, ela cai, ela naquele pouquinho de terra, a semente tenta sobreviver, e ela tenta produzir, ela tenta sair, ela tenta chegar, mas a semente, ela tem que encontrar nutrientes para ela fortalecer. O que é isso? Toda palavra de Deus lançada sobre você tem o poder da semente, como eu já disse, mas também tem a participação da terra. A terra tem que dar a água, a umidade, para que a semente possa produzir. Nós temos que dar aquilo que a semente espera, a gente tem que nutrir a semente. Nutrir a semente porque é acreditar, a gente nutre a semente com a fé, a gente nutre a semente com a água que é a palavra, a gente nutre a semente porque a gente crê nela. Não adianta aceitar e não alimentar a semente. A Bíblia fala que a semente ela vem, caiu na pouca terra que tinha, e ela tentou, mas a terra ficou rochosa e não deixa a semente receber nutriente, e o sol bate, e a semente morre. Jesus ele explica que esse sol são as lutas, são os dia a dia. Sabe o que eu acho interessante? Que quando a terra não é rochosa, o sol que bate na semente produz a fotossíntese. E a semente cresce mais saudável por causa do sol. Está me entendendo? Agora, quando o solo é rochoso, o sol passa a ser prejudicial. O que isso quer dizer, apóstolo? Quando eu tenho uma vida em Deus e meu coração não é rochoso, a semente que caiu, mesmo que as lutas venham, as lutas vai fazer a minha semente crescer mais depressa. Está entendendo, irmão? Agora, quando eu tenho o coração fechado, as lutas matam minha palavra. Matam a minha semente. E há muita gente na igreja que recebe a palavra com alegria, né? Qual palavra? Irmão, é interessante quando você vê uma pessoa que recebe uma palavra de Deus, seja uma palavra profética, seja uma palavra, uma oração, e Deus usa aquela pessoa, a pessoa está feliz, estou indo embora, já ouviu isso, né? A pessoa fala, estou indo embora aliviado, estou indo embora com uma palavra, que palavra abençoada, que bênção na minha vida essa palavra, né? Isso no domingo. Na segunda, o sol vem bater, e aí, irmão, se o solo da nossa vida está rochoso, a gente perde a semente na segunda-feira.
No primeiro problema, aquela alegria toda que estava na segunda-feira, no domingo, na segunda a gente já deixou embora, já matou. Mas eu fiquei contente com aquilo que Deus falou, mas eu nunca vivi o que Deus falou. Sabe, irmãos, é triste quando a gente vê que Deus deu uma palavra, que Deus liberou algo, e as pessoas não vivem aquilo. E o problema não está no semeador nem na semente, vai estar sempre na terra, o nosso coração, aquilo que a gente tem que ter. Não deixe as lutas endurecerem a tua vida. Não deixe as circunstâncias endurecerem você. Sabe, não deixe. Às vezes, irmãos, eu até entendo que há umas lutas que a gente passa que são tão violentas, tão difíceis, que no princípio nós até nos fechamos. Mas não deixe o diabo fazer você ficar assim. Você perde a bênção. Você perde o que Deus tem. Sabe como a gente amolece a terra? Quando a gente vai para Deus. Quando a gente chega para o semeador. Sabe, o semeador é especialista em fofiar a terra, em arar a terra, em preparar a terra, desde que a terra se entregue para ele. Deixa o semeador preparar você. Às vezes as situações endurecem. Às vezes você olha, pessoas estão passando, em vez de ela abrir. Sabe, irmãos, uma coisa que eu já aprendi com Deus. Quanto maior a luta, seja maior a sua entrega. Não endureça o coração. O próprio Senhor diz isso, não endureçais o vosso coração. Não endureça. Não deixe as coisas roubarem de você. Sabe, não endureça. Porque a semente vai passar, a palavra profética vai ser roubada, ela vai secar com o sol, e quem vai sofrer é você. Não deixe o diabo, não deixe a situação serem roubadas de você. Outro solo, é o solo da semente que cai no meio dos espinhos. É interessante, porque os espinhos já estão produzidos ali. Não é que os espinhos vão nascer com a semente, os espinhos já estão lá. Isso quer dizer o quê? Que já tem feridas, que já tem marcas, que as pessoas já estão vivendo problemas. E a semente caiu ali. E sabe, irmãos, eu entendo que a semente ela é mais poderosa do que o espinho. O problema é que quando a gente valoriza os espinhos sufocam a semente. Mas quando nós valorizamos a semente mata os espinhos. Nós temos que aprender a ter isso em nós. Sabe, a gente tem que aprender a pegar as feridas, pegar os espinhos e transformar tudo isso em nós como marcas de autoridade em nossas vidas. Situações de feridas, de luta, de machucadura. Sabe, a gente tem que pegar isso e em Cristo transformar como marcas de autoridade. Jesus, quando ele chega no meio dos discípulos, a primeira vez, os discípulos ficam e olham para ele, e a Bíblia diz que o Senhor se apresenta no meio deles, mas Tomé não estava lá. E Tomé diz, mas eu quero ver ele também. Tomé disse, se eu não ver com os meus olhos, eu não vou acreditar no que vocês estão dizendo. Sabe, quando a gente lê isso, a gente começa a falar, nossa, que homem duvidoso, né? Que homem cheio de dúvidas, né? Que homem que não tinha fé, que homem incrédulo. Irmão, quantos de nós também não faríamos isso? Quantos de nós também não estamos dizendo muitas vezes para Deus, Deus, se eu não ver o Senhor fazer alguma coisa, eu não vou crer que o Senhor possa fazer. Sabe, irmãos, às vezes a gente fala para o Senhor isso. Senhor, se o Senhor não me der isso, eu não vou crer que o Senhor vai fazer. Se o Senhor, Pai, supre essa situação para eu saber que o Senhor é Deus na minha vida. A gente está dando um de Tomé no meio da situação. Sabe, aqueles que creem, o Senhor fala, bem-aventurados que não viram e creram. O que isso quer dizer? Meu irmão, mesmo que você não veja, creia. Mas o Senhor respeita Tomé. O Senhor não repreende.
Quando o Senhor chega no meio do povo, no meio dos discípulos de novo, Tomé está lá. E o Senhor mostra o que para Tomé? O que o Senhor mostra para que Tomé creia? As marcas, as feridas. Olha a marca no meu punho, dos pregos, meus pés, o lado. E Tomé diz: Senhor Deus meu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus fala: bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram e creram. Sabe, irmãos, as nossas marcas e as nossas feridas têm que apontar para Jesus em nossas vidas. As pessoas têm que olhar você e você tem que mostrar: está vendo isso aqui? Foi uma luta que eu passei, mas eu venci em Cristo Jesus. Está vendo isso aqui? Foi uma marca de uma ferida que eu passei, mas eu venci em Cristo Jesus. Feridas e espinhos têm que ser para a glória dEle. E eu não posso deixar as feridas e os espinhos sufocarem a promessa e a bênção para mim. Eu não posso deixar as minhas lutas. Meu irmão, cada um de nós aqui tem luta. Cada um de nós aqui tem problemas. Todos nós temos nosso nível de dificuldade. Uns maiores, outros menores, aos nossos olhos. Eu posso aqui chegar e olhar para a dificuldade de uma pessoa. E olhar para aquela dificuldade e falar: nossa, parece tão pouco. Aos meus olhos é pouco, mas aos olhos dela aquela dificuldade é grande. E talvez ela olhe a minha e também vai pensar isso. Sabe, irmãos, cada um de nós tem um nível que a gente pode suportar. E a Bíblia diz que o Senhor não dá para nós luta que seja maior do que a gente pode suportar. Luta que não é maior do que a gente pode vivê-las. Então, os espinhos nunca serão maiores do que a semente. Só vai acontecer se você permitir. Quando a gente deixa a semente entrar na nossa vida, ela vai matar os espinhos. E as marcas que você vai ter serão marcas de autoridade. Paulo fala isso: eu trago em mim as marcas do meu apostolado. Depois ele vai falar: eu trago em mim as marcas de Cristo. Ele está dizendo: aquilo que eu sofri, aquilo que eu passei, isso me dá autoridade. Sabe, irmãos, tudo que você passa de luta, de espinho, e você vence em Cristo, isso dá a você autoridade. No mundo espiritual, o diabo respeita marcas, não boca. Não boca. O diabo não respeita a gritaria. Sai em nome de Jesus. Ele dá risada. Sabe o que ele respeita? A marca, a autoridade, os sinais. Quando ele olha uma pessoa, aquela pessoa tem marcas de vitória. Tem marcas na vida dela, de espinhos que ela venceu, de espinhos que ela passou, porque a palavra, a semente foi maior na vida dela do que qualquer espinho e qualquer marca. Essas pessoas têm autoridade no mundo espiritual. Essas pessoas o diabo teme. Essas pessoas não precisam gritar. Essas pessoas apenas falam e o diabo corre. Você nunca vai ver Jesus gritando. Você nunca vai ver Jesus gritando para mandar o diabo embora. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprender o valor da semente. E a quarta terra é a boa terra. É a terra que está pronta. É aquela terra que se rende. Aquela terra que entende o poder da semente. Aquela terra que entende a grandeza do semeador. Aquela terra que se rende a Ele e fala: Senhor, eu me rendo. Eu tomo posse dessa palavra. Eu vou viver essa palavra integralmente em minha vida. Sabe, aquela pessoa que sai e leva a palavra e diz: essa palavra vai ferver, acontecer, agir, mover dentro de mim. Eu vou viver com essa palavra em mim. Eu vou chegar e vou ter experiências com essa palavra dentro de mim. Sabe, nós temos que ser essa boa terra que vai produzir frutos.
Aquela boa semente, aquela terra boa, ela não é egoísta. Sabe, irmãos, toda palavra liberada sobre nós, não é só para nós, é para Deus agir através de nós. Toda palavra que Deus ministra em você, não é só para você, mas é para o Senhor agir através de você. A Bíblia diz aqui que a boa semente cai na boa terra, e ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Ele está falando de níveis de multiplicação, ele está falando de níveis de crescimento e multiplicação. Sabe, eu entendo aqui, que quando a gente está numa caminhada com Deus, a palavra, quando ela toca o meu coração, o primeiro impacto que vai ter, eu vou produzir 30. O número 30 na Bíblia fala de maturidade. Sabe, a palavra ela traz para mim um nível de maturidade, um nível de entendimento, para eu caminhar, para eu ir além, maturidade espiritual. A boa terra do coração, ela não é infantil, ela não é imatura. A boa terra é aquela que recebe a semente e ela vai produzir com maturidade, com entendimento. Sabe, irmão, gente madura é gente que tem entendimento. Imaturo é o que não entende nada. E pior, tem muito imaturo que não entende e acha que entende. Esses, além de ser imaturos, são imaturos e nécios, diz a Bíblia. Agora, quando eu tenho maturidade, eu tenho entendimento. Quando eu recebo a boa palavra, a boa semente em minha vida, eu vou produzir com maturidade. Eu vou ser maduro para liberar. Eu vou ser maduro para viver. Eu vou ser maduro para abençoar. Produzir. Sabe, 60 fala de porção dobrada. Oh, meu irmão, quando eu sou maduro, eu vou viver a porção dobrada do que Deus tem para mim. Amém? Quando eu estava lendo isso, meditando nisso, quando eu pensei no número 60, sabe o que veio na minha cabeça? Você já viu o ovo de 2 gemas? Quem já viu o ovo com 2 gemas? Veio na minha cabeça isso, o Senhor falou assim, gente madura é que nem ovo com 2 gemas. É porção dobrada onde chega. Está entendendo, irmão? Olha para o irmão que está do lado e fala, você é o ovo de 2 gemas. Avisa ele. Você é um ovo de 2 gemas, valente. Amém? O número 100 fala de uma porção de governo, de liderança, de avanço. Número 100 na Bíblia está sempre relacionado à porção de exército. Eu acho lindo isso. Gente madura é gente que produz em dobro e sabe liderar. Maduros são aqueles que lideram porque possuem uma semente dentro dele. Sabe, irmãos, entenda que a terra, ela carrega a semente. Há uma semente de Deus em você. Há uma semente, há uma palavra em você. E a grande pergunta é, o que você tem feito dela? A semente que está em você, qual terra ela tem achado? A semente que está em você, qual terra ela tem encontrado? Sabe, irmãos, e isso foi uma dúvida que eu fiquei em Deus. E eu fiquei falando para Deus, falei, Deus, que terra eu tenho sido? E eu confesso que eu muitas vezes fiquei pensando, ai Senhor, tem dia que eu estou uma terra rochosa. Que eu me alego com a palavra, mas depois eu desanimo. Senhor, muitas vezes eu começar na beira do caminho. Às vezes a luta tem sido tão difícil que eu não consigo nem crer no que o Senhor fala. Eu falei outras vezes, Senhor Deus, os espinhos, as traições, as palavras contrárias. Eu falei, isso tem sufocado a minha semente. Eu falei, Senhor, tem dias e tem épocas, ou tem estações que é tão difícil. Eu falei, mas essa semana, eu falei para Deus, eu falei, Senhor,
Transforma meu coração a cada dia em terra boa. Que a boa semente produza 30, 60 e a 100 por um em mim. Senhor, que eu não seja roubado, mas que eu aprenda a tomar essa palavra e a produzi-la. Que eu entenda cada dia o que eu carrego em mim. Que eu entenda cada dia aquilo que está em mim, que é muito maior do que eu mesmo. Que eu consiga entender o privilégio que eu tenho de carregar a boa semente. Que eu entenda que a semente é maior do que eu. Sabe, a gente tem que entender que a semente é maior do que a terra. Amém? Porque a semente você pode plantar em qualquer terra. Ela vai produzir. Agora, uma terra sem semente, uma terra que não produz, agora uma semente, onde você colocar, ela vai produzir. Então eu entendo que a semente é muito maior do que qualquer terra. Então eu tenho que entender que a boa palavra tem que estar em mim. E a minha maior preocupação é ser uma boa terra. Para que o Senhor em todo o tempo consiga encontrar em mim uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera. Minha pergunta para você hoje é: que tipo de terra você tem sido? O que o Senhor encontra em você hoje? Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça. O que o Senhor encontra em você hoje? Se Ele olhar para você, o que Ele vê? Se o Senhor olhar para você, qual terra você tem sido? A terra das circunstâncias que te sufocam? A terra onde as aves têm roubado a semente? A terra que se alegra, mas depois murcha? O que você tem sido nesses dias? Que tipo de terra o Senhor encontra em você? Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que agora o Senhor venha sobre nós. Vem com poder, vem com glória. Pai, que a boa semente que foi lançada hoje, agora, que não fui eu quem lancei, mas foi teu Espírito que falou. Senhor Deus, alcança, Pai, a vida deles. Alcança, Senhor Deus, a porção do alto. Para que o Senhor faça florescer, faça mover, faça gerar. Espírito Santo, que nessa manhã nós possamos dizer: Senhor, eu estou aqui para receber a boa palavra. E me faça ser frutífero onde eu estiver. Eu quero produzir a 30, quero produzir a 60 e quero produzir a 100 por um. Eu quero sair daqui hoje sendo uma boa terra. Uma boa terra. Fique em pé, irmãos, e vamos fazer isso diante dele. Põe a mão sobre o teu coração agora. Fique em pé e põe a mão no teu coração. E diga para o Senhor: Senhor, faz de mim uma boa terra. Senhor Deus, que toda terra pisada, teu arado venha agora limpar e preparar essa terra. Pai, nós damos uma palavra de ordem agora. Eu dou uma palavra de ordem para que toda ave de rapina cesse de roubar as sementes agora. Cesse agora de roubar a semente. Senhor Deus, que a terra agora receba essa semente e aprofunde-se. Todo espinho, toda machucadura, todo espinho que está sufocando, roubando, seja tirado agora em nome de Jesus. Que a boa palavra caia nos corações. Senhor Deus, que caia no coração da igreja, no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus eu declaro, Pai,